Vamos lá. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, ó Deus, por mais essa aula. Pai, nós nos submetemos diante do Senhor, a unção, a graça do Teu Espírito, ó Deus, que é capaz de nos ensinar, de nos capacitar, de nos ajudar. Ó Deus, nós sermos cada dia mais parecidos com Jesus. Nós queremos aprender a grandiosidade da Tua palavra, crescermos na sabedoria e na graça do Senhor. Usa o Teu servo debaixo da Tua graça, da Tua misericórdia. Fala conosco, Pai, nos ensina a luz da Tua palavra. É o que nós te pedimos de todo o coração, no nome de Jesus. Amém e amém. Sou o doutor com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Nós estamos então no nosso curso, é um curso Vida Nova de Teologia Básica, panorama do Antigo Testamento. Nós temos esse material que a gente vai seguir, material bastante didático, bastante fácil de vocês entenderem, tá? Lógico, nos nossos encontros a gente vai estar passando um pouco mais de informações que não estão aqui, né? Mas quando vocês lerem, vocês vão lembrar do que a gente falou aqui, tá? No nosso encontro passado, então, nós estamos. A apostila ela está dividida em alguns assuntos maiores. Nós estamos nesse primeiro assunto que são os primórdios, tá? Depois, nós vamos ver o período dos patriarcas, de acordo com a apostila, está na página 17, tá? A divisão que a apostila fez. Depois, nós vamos ver o período dos patriarcas, Israel como nação, conquista e ocupação, reino dividido e era pós-exílio. Tá? Então, vocês vão vendo que quando vocês conseguirem, quando a gente terminar essa apostila, vocês vão ter uma sequência lógica, uma sequência histórica, uma sequência cronológica do Antigo Testamento. Vai facilitar bastante. Porque às vezes a pessoa quer estudar em casa e ela começa a ver a Bíblia e ela fica um pouco perdida, porque a Bíblia não está numa ordem cronológica. E aqui a apostila está seguindo uma ordem cronológica. Depois, quando vocês forem estudar em casa, vocês vão saber onde colocar cada personagem. Tá? Então, nós estamos aqui nesse período dos primórdios. Eu estou um pouco parado aqui nesse período dos primórdios, já no nosso terceiro encontro, porque eu quero dar uma base bem boa para vocês entenderem muitos assuntos do Antigo Testamento. Tá? Muitos dos assuntos que são relatados ao longo desses tópicos estão diretamente ligados nas primeiras coisas, nos primeiros relatos de Gênesis. Por isso que eu estou explicando bem certinho para vocês. Tá? Mesmo porque eu sei que é um assunto bastante complexo, com muitos detalhes, né? Mas a gente chega lá. Então nós falamos sobre Adão, não é isso? Sobre a queda dele, principalmente no nosso encontro passado, eu deixei bem claro o plano de Lúcifer, qual que era, né? Vocês entenderam bem o que Lúcifer planejava. E por que Deus então vai ter que fazer toda essa longa história até chegar na salvação plena do ser humano, né? Depois de eternidade em eternidade. Por que teve que ter todo esse caminho? Exatamente por causa da queda do homem entrega o plano que Deus tinha para ele para Satanás, e Satanás fez essa peça toda. Tá? Jesus deixa bem claro que o mundo jaz no maligno, ou seja, um jazigo, é um túmulo e o mundo está enterrado lá dentro. Né? Até esses dias tinha um filme sobre Jesus, eu já tinha visto esse versículo, Jesus falando isso, mas me fixou quando ele falou isso no filme, né? Quando a mãe dele, ou a mulher, vai consolá-lo na crucificação durante a via dolorosa, e ela fala para ele alguma coisa de chorar, e ele fala assim: não chore por mim, mas chore pelos vossos filhos, né? Chore pelos vossos filhos, ou seja, o que vai acontecer com eles é muito pior do que está acontecendo comigo agora. Eu apenas estou dando livramento para aqueles que querem, né? E novamente eu deixo bem enfatizado: todo o nosso estudo é sempre para Ele, né? A gente precisa reconhecê-lo em cada versículo, em cada linha, em cada parágrafo que a gente lê da Bíblia, onde está Jesus ali, ou seja, o que está levando a Cristo, porque tudo é para Ele, tá? Todas as coisas por Ele, tudo que foi feito por Ele, é para Ele e enfim, tá? Então, irmãos, nós falamos mais ou menos que eu estava falando do período da queda de Adão. Tá? Adão já caiu, ou seja, o pecado já entrou, e eu falei para vocês no ano passado, quando o pecado entra com Adão, Satanás não economiza, ele entra com tudo. Ele entra como um vampiro na jugular de Adão, e entra com todo o veneno dele ali dentro. Tá?
Ele não economizou, não. Né? Tem gente que fala, não, algumas coisas, não, ele fez tudo que tinha direito, ele corrompeu o homem do alto da cabeça para os pés, corrompeu tudo. Por isso que Jesus teve que ser esmigalhado na cruz, ou seja, tudo aquilo que Satanás apodreceu, Jesus Cristo pagou a nota promissória na íntegra, do alto da cabeça quanto dos pés. Né? De Cristo só não foi quebrado nenhum osso, porque Deus não permitiu. Deus falou, não quebra nenhum osso dele. Porque se Deus não tivesse dado essa ordem, Satanás seria consumido com o corpo de Cristo. Né? E Deus precisava enterrar aquele menino. Né? Deus precisava de um corpo. A única maneira de ter um corpo era ter um esqueleto. Né? Jesus foi esmiuçado naquela cruz. Sobrou só um esqueleto de carne. Enfim, para a gente saber que a obra que Jesus Cristo fez é completa. Tá? Então, olho por olho, dente por dente, foi a justiça que está no Antigo Testamento, que foi usada em Cristo. Um olho dele por um olho seu, um dente dele por um dente seu. Um olho dele por um olho meu, um dente dele por um dente meu. Jesus pagou tudo isso. Né? Essa justiça existe. Ela não é aplicada mais, porque Deus entra com a graça, mas ela foi aplicada em Cristo. Tá? Com o pecado, então, Adão agora é lançado na terra. Esse ser que era um ser espiritual perfeito, agora estava totalmente corrompido. Não é isso? Ele não podia ficar mais onde ele estava, não podia ficar mais no paraíso. Esse paraíso, esse jardim do Éden é fechado. E, como eu falei para vocês, é um mistério que vai acontecendo no jardim do Éden, não é isso? Então esse jardim é fechado e o homem não pode mais ter acesso a Deus. O acesso foi cortado, porque o pecado cortou esse acesso. Ele é jogado na terra, então, onde ele vai ter que trabalhar. Tá? Adão, então, começa a cuidar da terra. Ele tem que agora trabalhar. Se ele quiser comer, ele tem que trabalhar. Se ele quiser comer alguma coisa, ele tem que plantar. A terra foi amaldiçoada e ele tem, então, que começar a história dele aqui na terra. Né? E vocês não pensem que ele começa isso tranquilamente. Lembre-se que Satanás está atuando nessa terra com toda a hoste maligna dele. Tá? Então, além do pecado original de Adão, toda a hoste maligna está acompanhando ele. Toda a capetaiada. Aquela capetaiada que eu falei para vocês. Desde o mais alto até o mais baixinho, todos. Tá? E essa confusão dura 1656 anos nas melhores contas matemáticas, tá? Dura mais ou menos 1700 anos. Então não foi de uma semana só. A gente vê a Bíblia a impressão que Adão foi jogado na terra, daí numa semana, em 15 dias já teve dilúvio, já resolveu tudo. Não, 1700 anos mais ou menos se passaram dessa convivência do homem com demônios. Imagina, com anjos caídos. Imagina como que não foi isso. Tá? A gente não tem noção dessa realidade. A gente não tem noção do que é isso. Tá? Quem descreve isso bem detalhadamente é um livro chamado Livro de Enoque. E eu posso falar isso para vocês porque em Tiago cita o livro de Enoque. Então a Bíblia ela dá um respaldo para dizer, olha, esse livro ele é verdadeiro. Tá? Ele só não foi incluído no cânon bíblico por, enfim, o Espírito Santo achou melhor não, e ele não foi incluído. Né? Tem importância histórica. Né? Mas tem importância histórica. Cultural. Exatamente. Né? Então, o livro de Enoque relata sempre esse período aqui, porque o Enoque viveu antes do dilúvio. Então, nós tivemos aí 1700 anos até o dilúvio. Adão viveu nesse período, 1700 anos. Para vocês terem uma noção de tempo, o Brasil tem 518 anos só. 518. Né? E olha que país maravilhoso que a gente não tem. O tamanho do Deus, 518 anos, 519 anos. Vai fazer aniversário dia 22 de abril agora. Ninguém lembra, né? Vai ser lembrado. Ai, eu queria. Pessoal, só quietinho, tá? Senão estraga aqui a gravação, por favor. Só para vocês terem uma noção de tempo, foi muito tempo. Muito. Tá? Vou ficar só nas minhas palavras, deixa eu chamar isso. Gênesis. Eu queria começar com Gênesis 6. Gênesis 6.
a corrupção geral do gênero humano. Depois eu vou dar uma voltadinha para falar de Caim e Abel, tá? A nossa apostila fala sobre isso. Gênesis 6. Gênesis 6. E aconteceu, com os filhos dos homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas as escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Vamos começar agora com a historinha aqui, onde eu falo, para chegar nesse ponto, né? Adão se viu sozinho com a sua esposa Eva. Quanto tempo eles ficaram sozinhos, jogados nessa terra, a gente não sabe, a Bíblia não relata. Mas um belo dia, Eva concebe e dá a luz a um varãozinho, não é isso? A história vocês conhecem bem. Depois logo em seguida outra, Caim e Abel. A história se passa e Caim não tem um coração reto perante ao Senhor. Mas que jeito coração reto perante ao Senhor? Porque Adão contava para ele as coisas, Adão falava para ele da relação que ele tinha com Deus. E ele falava para os filhos, ele contava o que aconteceu. Eva contava o que aconteceu. Quando ele contou para Abel, Abel se interessou com as histórias do Senhor e falou: não, eu quero seguir esse Deus, onde que ele está? Vamos procurar. Tá, o senhor fez uma coisa errada, mas vamos tentar procurar Deus. O que ele gosta? Do que ele gosta, né? E Adão talvez tenha contado para ele que ele gostava de sacrifício de animais, porque ele havia sacrificado um cordeiro para dizer para Eva que o pecado de Eva seria escondido apenas com o sangue de um cordeiro, lembra? Né? Então, Abel, juntando essas histórias, ele falou assim: vamos sacrificar um cordeiro, talvez. A Bíblia não relata muito bem o que ele fez, mas ele fez algo que agradou a Deus. Ao passo que o seu irmão Caim falou: não, vamos dar qualquer coisa para Deus, que Deus fica contente. Não é isso? Então o coração de um era reto, o coração do outro não. Deus atentava para um, não atentava para outro. Então Caim, por inveja, deixa bem claro que é um sentimentozinho terrível que a humanidade cultiva, né? Por inveja, Caim mata Abel. Primeiro homicídio. Gênesis é o livro dos primeiros, a primeira família, o primeiro homem, a primeira mulher, o primeiro homicídio, o primeiro filho, tá? Todos os primeiros estão em Gênesis. Com o sangue de Abel caindo sobre a terra é amaldiçoada, né? Já era amaldiçoada, ficou mais ainda. Esse sangue clamando foi o primeiro ato de violência, foi o primeiro ato em que o Satanás viu o que podia fazer. Falou assim: maravilha, o primeiro homem morto, atrás desse vai vir muitos outros, isso vai ser uma festa de sangue, não é isso? Então foi muito terrível, né? Imagina para Adão ver isso, né? O primeiro filho dele que ele amava, o primeiro que eu digo assim, os dois meninos dele que ele amava, e o primeiro assassinato. Aí Adão viu o tamanho do buraco que ele tinha entrado, né? Já tinha visto quando Deus expulsou do jardim do Éden, né? Mas agora, a hora que ele vê esse assassinato, esse filho morto, vai saber o que ele faz, a hora que ele pega esse filho morto, o que ele não sentiu, não é? Foi uma dor terrível, não é isso? Ele viu onde a humanidade iria, né? Adão era um homem extremamente inteligente, muito inteligente, via Deus, né? Viu Deus. Caim, então, Deus chega para ele e fala assim: você matou seu irmão, né? Então você vai andar pela terra, você vai ser errante pela terra. Ele falou assim: vou andar pela terra, quem me encontrar vem me matar, sabendo o que eu fiz. Já que eu matei um, vou matar o outro episódio, vou fazer isso comigo também. Aí Deus coloca um sinal nele que a gente não sabe o que é, e Deus falou: quem ver esse sinal não vai te matar. Era um sinal que representava o poder. No meu entendimento, 3 vezes, no meu entendimento, a Bíblia não fala isso, no meu entendimento, quarta vez é um chifre. No meu entendimento, um chifre, no meu entendimento. Só um, talvez, enfim. Esse primeiro chifre da humanidade. E esse homem caminha até ele encontrar uma mulher e casa com ela. Aí todo mundo pergunta: mas como assim? Que mulher era essa? Gente, era uma parente dele. Ele não andou uma semana, ele andou 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos. Ele andou muito sozinho.
Nesse tempo, Adão e Eva não ficou sem televisão. Eles tiveram filhos, e filhos, e filhos, e filhos, e filhos, e filhas, e filhas, e filhos, e filhos. Essas filhas e filhos foram se misturando, foram formando grupos familiares, e um belo dia vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo, e um belo dia Caim encontra um desses grupos familiares, que era parente dele mesmo. Entendeu? Não tinha anticoncepcional. Não tinha anticoncepcional, não tinha Netflix, né? Então, a coisa descabava. Essa dúvida é cruel. Sim. Até hoje eu não consegui uma resposta. Vamos ver se agora eu tenho. Teve. Então, houve sexo de irmãos. Houve, claro. Sim. Não tem como. Entre os primeiros humanos, Os primeiros irmãos, sim. sim, porque só existiam eles. Não tinha como. Deus não considerava incesto, né? Incesto começou a acontecer a partir da lei mosaica. Mesmo porque o pecado ali era um caldeirão de pecado. Também já tinha. O pior pecado já tinha havido, não Pois é. era procriação, né? Era mínimo, né? Eles estavam no caldeirão de pecado, eles estavam cozindo uma sopa de pecado. E não havia Mas lei, esse, né? Não havia lei mosaica. Não havia lei mosaica, exatamente. Então, mas a gente sempre sofre um pouco quando a gente está estudando o Antigo Testamento, porque a gente esquece por tempo. É muito tempo. Né? Esse rapaz, Caim, ele andou muito tempo sozinho, ele andou errante na terra, ou seja, né, foi andar, até um belo dia que ele pega e encontra esse grupo familiar que é descendente de Adão e Eva também, que tiveram mais filhos. Sim. Eles não ficaram parados. Agora fez conexão. Sim, exatamente, a gente sofre porque não coloca tempo. Demora demais, né? As coisas demoram demais para acontecer na vida, só que ele está resumidinho. Então dá a impressão que Caim foi expulso, na outra semana já encontrou a mulher dele, já teve filhos com essa mulher, foi formando um grupo familiar. Então é isso. Agora as pessoas começam a se espalhar pela terra. É isso. Aí um belo dia, os capetas começaram a ver que as meninas, que as filhas de Adão, elas eram muito bonitas. Não é isso? E eles, então, num ato máximo de rebelião contra Deus, num ato máximo, assim, uma coisa, assim, agora a gente vai atingir Deus num ponto bastante sensível. Nós vamos nos misturar com os homens. Nós vamos ter relação com as mulheres e vamos ver o que acontece. Né? Segundo a tradição judaica, esses demônios eles se reuniram num monte chamado Monte do Pacto. Esse monte é conhecido como Monte do Pacto até hoje. Reuniram os 300 demônios, 300 anjos caídos, 300. E eles se reúnem nesse monte e eles fazem esse pacto. Ou seja, vamos nos misturar com as mulheres. Isso não está na Bíblia, tá? Isso é uma tradição judaica. Tá? Mas ela enriquece e dá muito significado. Eles vêm, se reúnem, eles fazem esse pacto e eles têm relação com as mulheres. Dessa relação com as mulheres nascem esses seres que eram misturas de homem e demônio, homem e anjo caído. Então você imagina que figura que não era isso, que tristeza, sei lá, que figura, não é isso? Enfim, vai saber. A gente Nefilims, né? Os nefilims, né? Conhecidos como nefilims. Esse monte aqui é um monte que ficou famoso por causa desse pacto, então é conhecido como Monte do Pacto. Dizem alguns estudiosos da palavra, a Bíblia não é clara em relação a isso, né? Não é claro, não. A Bíblia não dá Se omite em relação a isso, que seria esse monte aqui, o monte em que Jesus que Jesus se transfigurou. Lembra que Jesus ele se retira para fora, ele sobe no monte, ele se transfigura. Monte Hermon, exatamente. Que ele se transfigura, está com Pedro. Pedro e Tiago fugiram. E Tiago meu rosto, né? Mas o importante, ele se transfigura nesse monte. Ok? E nesse monte, quando ele se transfigura, ele quebra esse pacto. Entendeu? Ele podia ter subido em qualquer outro monte. Mas foi nesse para dizer assim, não existe pacto nenhum aqui mais, isso acabou. O pacto agora é comigo. Ele se transfigura aqui, nessa transfiguração ele acaba com isso. Purificou o monte. Esse monte é bastante interessante também porque as águas do Rio Jordão nascem aqui, passam por Jerusalém e vão
desembocar no Mar Morto, né? Então ela nasce limpinha aqui, então Jesus vem, ele limpa essa água nasce limpinha aqui, e aqui em Jerusalém ela já está suja, as pessoas se banham aqui, se batizam aqui, ou seja, deixam a sujeira do pecado aqui, e os pecados são jogados no mar de sal, ou seja, Deus não se lembra mais deles. Tá? Tudo perfeito. Tem todo um simbolismo, né, mano? Tem todo um simbolismo. Nada é à toa. Nada, absolutamente nada. Cada nome, cada localidade. Cada localidade. Às vezes a gente acha, né, que fica imaginando por que Jesus escolheu esse monte? Porque ele sabe o que aconteceu lá atrás. Isso aqui foi muito sério, né? Muita gente pergunta, mas há filhos dos homens aqui com filhos de Deus, não seria a geração boa dos homens com a geração ruim? Então os bons homens seriam os descendentes de Sete, e o terceiro filho de Adão, que teria sido uma geração melhorzinha. Não seria isso aqui que a Bíblia se refere? Como eu falei para vocês, a Bíblia ela se responde. Em Jó, quando Jó fala, nos primeiros capítulos, Deus fala assim: então os filhos dos homens reuniram-se perante Deus, os filhos de Deus reuniram-se perante Deus, e entre eles estava Satanás. Não é bem assim as palavras, mas mais ou menos isso. Ali está chamando os anjos de filhos de Deus. Tá? Se ali está chamando os anjos de filhos de Deus, aqui também está falando de anjos, não de homem. Satanás estava no meio dos filhos de Deus. Então, filhos de Deus seriam essas criaturas caídas, né? Que agora não é mais filho de Deus. Tá? Mas não tinha nada a ver com filhos dos homens. Mas quando esses demônios se misturarem com os filhos dos homens, Isso. Porque os anjos a gente já sabe que eles podem se transformar em humanos. Não é? Eles Podem se incorporar. Pode incorporar, né? Sim. Isso, tá. E esses demônios fizeram isso também para seduzir as mulheres? Sim. Eu já vou explicar. Quando Satanás cai, ele cai em todos os demônios mais poderosíssimos que tem, tá? Ótimo. Com o dilúvio, Deus vai trancar esses demônios mais poderosos, esses que de primeira linha, ele vai trancar num lugar chamado abismo, que são esses daí. Sim. Por isso que eles não estão mais aqui. Tá? Eles estão num lugar chamado abismo. Ótimo. O ser humano então se corrompe a um nível extraordinário. A corrupção é geral, né? O tempo passou, 1700 anos dentro dessa corrupção, a coisa ficou feia. Aí Deus não vê outro jeito senão passar uma que boa nisso tudo e começar tudo de novo. Que bom. Tacar um ácido muriático nesse negócio, porque o negócio está feio, né? E a gente precisa entender que Deus, ele é tão justo, que ele permite que Satanás faça